Bom, a Campopiano falou de igualdade e, claro, a gente não é 100% igual, mas perante a lei a gente é, né? A gente tem os mesmos direitos. Então, assim, o que você está falando vai contra a Constituição, né? Porque a igualdade deveria ser, por exemplo, a mulher não deveria receber menos salário por praticar profissões parecidas. Então, é aí que a igualdade cabe. Claro que a gente não é 100% igual, mas é uma igualdade jurídica, de direitos. E sobre o... Eu esqueci qual que foi o último ponto que a Pietra falou agora. Falei sobre as lideranças comunistas. Sim. A gente tem que lembrar que a Revolução Russa começou por um movimento de mulheres operárias, né? Foram elas que instauraram o dia 8, inclusive, né? A Clara Zetkin. Bom, inclusive, eu vi os comunistas confirmando essa história, porque quando a gente fala, dizem que é mentira. Não, mas é verdade, porque era um protesto de operárias russas que estavam protestando por melhores direitos trabalhistas. Isso instaurou o Dia da Mulher, inclusive a mulher de Lenin foi uma ministra da Educação, a Krupskaya, né? Também na União Soviética teve a primeira ministra mulher da história, que foi a Alexandra Kollontai. Nossa, abortista tem. Uma grande abortista. Nossa, uma grande. Para vocês, abortista é uma coisa ruim, para mim é uma coisa boa. Pregava coletivização. Matar bebê costuma ser ruim para as pessoas. Ela pregava coletivização dos aspectos gestação. mais íntimos da vida de todas as pessoas. A Kollontai, para quem não sabe... Ela obrigava as mulheres a engravidarem dos militares, né, para ter mais soldados. Para quem não sabe, a Kollontai, ela instaurou creches públicas perto do trabalho das mulheres, para que elas pudessem amamentar os filhos. Instaurou lavanderias públicas para que elas não precisassem exercer o trabalho de casa e refeitórios públicos subsidiados pelo governo para elas não terem que ficar lá gastando tempo cozinhando. Então, o trabalho ele é socializado, né? Para que as mulheres possam servir melhor ao governo e dar mais dinheiro para o governo. Não pode que elas tenham autonomia para a sociedade. Mas qual é a autonomia? Se ela não faz a própria comida, não lava a própria roupa, não cuida do próprio filho? Não é obrigada a usar o qual é a público, autonomia? não. Ué, se você quiser ir lá em casa cozinhar, pode, mas tem um restaurante do lado que é um bom prato, é R$1. O prato você vai lá e come, o que a mulher vai preferir fazer? Você entende que não faz o mínimo sentido você dizer que se a mulher fica em casa servindo, a própria família ela é oprimida, mas se ela sai de casa para servir o próprio patrão, ela é uma empoderada? Isso não faz sentido. Você tá colocando palavras na minha boca. Assim, eu acredito que tem um equívoco histórico aqui nos discursos que vocês falam, olhando em outros podcasts que vocês participaram, trazendo como se fosse uma conquista, por exemplo, do movimento feminista, o fato das mulheres saírem para trabalhar. Não, nunca foi. Então, nunca foi. Mulheres sempre trabalharam. Eu sempre falei o contrário. Mulheres sempre trabalharam. Mas assim, o fato de sair de Quando casa a gente fala isso, trabalhar, a gente está mentindo, inclusive. para sair de casa para trabalhar, ele é um fenômeno histórico que veio da Revolução Sim, Industrial. mulheres pobres sempre trabalharam. Isso, as mulheres pobres sempre trabalharam. Exatamente, então, perfeito. Não é uma conquista feminista. O direito ao trabalho não é conquista feminista. Mas é uma conquista feminista direito à maternidade. Não, então, o que o feminismo enxerga, tá? A partir dos momentos... a partir do momento que a mulher ela está inserida no mercado de trabalho, ela precisa ter alguns direitos básicos garantidos, né? Como a gente pode concordar, homens e mulheres são biologicamente diferentes, tá? Sim. E quando a gente fala de igualdade... Obrigada, mais uma vez por provar o nosso ponto. Então, mas assim, quando a gente fala de igualdade entre homens e mulheres, a gente está falando de igualdade em nível jurídico e igualdade em nível de oportunidades. Então, não é justo, por exemplo, a mulher receber menos que um homem exercendo o mesmo cargo. Não é justo para a mulher, por exemplo, ela ser demitida porque ela estava grávida, né? Modelos mulheres ganham muito mais do que modelos homens. Tá, mas a gente está falando de um recorte muito específico. Na regra, psicólogas mulheres ganham muitas vezes mais do que psicólogos homens, então isso depende da profissão, né? Mas no caso, assim, das mulheres pobres, operárias, que a gente está fazendo um contexto histórico do início do século XX, a gente estava falando da Kollontai e tal, né? Dentro desse contexto, o movimento feminista foi importante justamente para garantir esses direitos, né? Da mulher poder engravidar e não ser demitida, da mulher poder ter a licença maternidade dela garantida, dela ter paridade salarial, da mulher poder, enfim, ter a licença de maternidade, ter a creche, né, ter creches públicas, porque as mulheres muitas vezes tinham que deixar os seus filhos na rua ou tinham que levar os filhos para dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso foram conquistas do movimento feminista e agora a gente estava falando especificamente da Kollontai e da Revolução Russa, que trouxe para as mulheres uma melhor qualidade de vida dentro dessa realidade, que não é uma realidade ideal, né? Soluções a problemas que o comunismo trouxe, né? Porque foi o comunismo que citou as mulheres para saírem a trabalhar. Não, eu te falei. E aí elas dizem, bom, então tá bom, então a gente vai dar as creches. Mas elas já não trabalhavam antes, você falou que elas já trabalhavam nos campos, né? Não, mas a Revolução Industrial, por exemplo. Elas protestaram pelos próprios direitos, né? Não, mas aí mas não era toda a Rússia que fazia isso.
Vamos lá, quando a gente fala sobre direitos... Como se todas as mulheres russas queriam... Não, era uma minoria, como todo o movimento feminista sempre foi uma microminoria de mulheres. O que toda revolução comunista prega, e pode não ser com esses exatos termos, mas na prática esse é o resultado, é a coletivização, certo? Se você pegar os livros da Alexandra Kollontai, tem não me lembro o nome agora, tem um livro muito específico onde ela diz que os filhos das trabalhadoras não serão os filhos delas, mas sim os filhos da comunidade. Se você acha que isso é algo bom... Isso é algo bom. Você está vivendo em outro mundo, você vai me desculpar. Mas o que a gente vê até agora é que o que a gente vê até, inclusive nos dias de hoje, é que crianças vão para escolas públicas e lá elas se tornam engrenagens. E não existe mais, hoje em dia, a radicalização disso é que hoje em dia não existe mais a possibilidade de uma família fazer educação domiciliar com o seu filho se ela quiser. Então, hoje, a gente vive a radicalização daquilo que a Alexandra Kollontai já pregava na Revolução Russa. Vocês acabaram de falar que não, mas se ela não quiser, ela não precisa. Hoje em dia não existe mais essa opção. Hoje em dia, se eu tiver uma filha e eu quiser que ela faça ensino domiciliar, se eu quiser contratar um professor para ensinar ela em casa, se eu quiser eu ensinar ela em casa, eu não tenho mais essa opção. Eu sou obrigada a tirar a minha filha da minha casa e colocar ela na máquina pública, no estado onde ela vai ser uma entre 40 crianças com uma mulher que eu não sei quem é para administrar. Então, hoje a gente já vive a radicalização do que a Alexandra Kollontai pregava. Seriam direitos, hoje viram obrigações. O próprio voto. Mas isso, o que seria o direito ao voto é uma obrigação. Se eu não for votar, eu tenho que pagar uma multa. E vocês falaram sobre direitos iguais. Direitos iguais, juridicamente falando. Hoje nós não temos direitos iguais. Realmente, eu sou obrigada a concordar com você. Existe. O que é bom, tá? Eu acho bom mulher ter privilégios por ser mais fraca do que homens. Tipo o quê? Tipo a Lei Maria da Penha, tipo homens que cometem... Mas Lei Maria da Penha não é um privilégio. É um privilégio. Lei Maria da Penha é pra alguém que sofreu uma... Gente, Lei Maria da Penha é pra quem sofreu uma violência doméstica, não é um privilégio. Não. Se você não sabe, a Maria da Penha hoje... Qualquer homem que mata uma mulher hoje configura na Lei Maria da Penha. E isso é um privilégio pra mulher que foi morta? Sim, porque a pena do homem é muito maior do que da mulher. Se eu matar um cara aqui, eu vou preso o quê? 6 a 12 anos? Acho que aumentou um pouco, né? E a Maria da Penha é quase o dobro da pena. Porque a frequência é muito maior de feminicídio. É mentira. Não, a frequência não é... Vamos lá, não. A frequência não é muito maior de feminicídio. Saiu anteontem. Posso só falar um dado? Não, a frequência não é maior pra vocês? de feminicídio. Posso só dar um dado? Claro. Anteontem saiu um dado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No primeiro semestre desse ano, de janeiro até março, houveram 399 feminicídios. Feminicídio não existe. Tá bom, aí você discuta com o Ministério da Segurança Pública. Sim, agora, eu devia poder discutir. O que eles estão falando existe um feminicídio a cada 5 horas no Brasil. Não existe um feminicídio, porque feminicídio não existe. A taxa de mulheres matando o namorado por ciúmes é muito menor. Não, você não sabe se ela é muito menor, porque não existe porque estatística. O Ministério Público acabou de... Não existe a estatística. A estatística não existe, você não tem como saber isso. A estatística não existe porque não é relevante. Tanto existe que na matéria... Não é conveniente. Apenas 8% dos casos chegam na polícia. Essa é uma estatística. E a maioria das cometidas por abuso no Brasil são meninas de 13 anos. Você sabia que se uma mulher desaparece, não se sabe quem causou o desaparecimento dela e sequer se ela tá morta, mas o namorado tá na lista de suspeitos, e o caso é encerrado como possível morte, essa estatística entra em feminicídio? E daí? E daí? E daí que não é um crime. Você não sabe o que aconteceu e está sendo usado para inflar estatística. Exatamente. Quando a gente fala sobre... Você acha que a maioria dos feminicídios são estatísticas infladas? Não, eu acho que feminicídio não existe. Não existe. Não existe. Quando a gente fala sobre direitos desiguais, que a gente tem hoje e se todo ser humano é igual perante a lei, qual que é o sentido de existirem dezenas, eu sou incapaz de citar todas aqui, dezenas de leis que cobrem somente mulheres, delegacias específicas para mulheres, viaturas específicas para mulheres. Se você me mata, você é um feminicida. Se eu te mato, eu fico menos tempo na cadeia do que qualquer homem que vem aqui e te mate porque eu sou mulher e eu era menor. Você tá falando que a vida do homem vale menos. Se o crime para uma mulher que mata um homem é menor do que um crime para um homem que mata uma mulher... Você tá falando que a vida do homem vale menos. Por que? Qual é o sentido? Mas de verdade, dúvida eu quero falar, mas vou deixar qual eu é o falar. sentido de, hoje em dia, qual que é o sentido de... Se você mata ele, você vai preso por um tempo. Se eu mato ele, eu vou preso por menos tempo. Então, se nós dois, no fim, matamos pela a mesma frequência pessoa. do crime então, na olha sociedade. Só, é que assim, ó, a gente tem que partir de um ponto de vista de que a legislação... A frequência do crime na sociedade tira a gravidade do fato de eu ter matado você? Deixa eu te falar, não é questão de gravidade. Só que eu vou preso por menos tempo. A questão não é gravidade, a questão é o seguinte, ó, a lei, ela tem o caráter punitivo e ela tem o caráter pedagógico, tá? Então, é importante pedagogicamente que
o homem entenda que a mulher não é uma propriedade dele. Historicamente, isso é construído, porque a gente vem de um sistema onde a propriedade, né, ela é sempre colocada como uma das principais coisas a ser defendidas. E a mulher, muitas vezes, se coloca dentro dentro desse arcabouço de ser uma propriedade do homem. Mas você e o fato de ser uma propriedade do homem... propriedade é algo a ser defendido? Da sociedade contemporânea. Mas olha só, a mulher não é uma propriedade do homem, tá? A mulher é um ser autônomo, que tem seus desejos, que tem as suas vontades e que entrou em um acordo com outro homem para ter um relacionamento. Então, a lei, quando ela protege as mulheres nesse sentido, ela está sendo pedagógica para ensinar que a mulher não é a sua propriedade, você não tem o direito de matá-la, porque ela simplesmente recusou namorar. Agora, só um instantinho. Só que o homem ele tem mais recursos para fazer isso, ele tem mais força física, ele tem mais dinheiro, ele tem mais acesso a armas. A gente não acredita em feminicídio. Então, isso o crime passional seria... Tá bom, a gente está falando da posse. Agora, vamos para alguns dados. O IPEA constatou que 6% dos homens assassinados no Brasil são mortos por suas parceiras. 6%. Só que se a gente considerar que nós temos de 40 a 47 mil homicídios por ano e em torno de 36 mil a 40 mil são por homens, nós chegamos à estimativa de que em torno de 2.100 a 2.500 homens são mortos anualmente por suas parceiras. Em contrapartida, você trouxe um número agora que vai dar uns 1.700 e poucos feminicídios anuais, não é isso? Ou seja, homens, na prática, segundo os dados que você mesmo trouxe, e segundo o IPEA, podem pesquisar aí o IPEA, mais homens são mortos por suas parceiras do que mulheres são mortos por seus parceiros. Mais homens são mortos por suas parceiras. Ela acabou de ler eu acabei de explicar. Vamos lá. Não, mas, segundo o IPEA, você tem mais ou menos 40 mil mortes por ano no Brasil. Mortes violentas. 40 e poucos, isso. Vamos tirar 10% de mulher, porque realmente morre muito menos mulher do que homem. Vamos supor 90% das vítimas são homens. 90%. Até mais então vamos supor que desses 40 mil, 30 mil sejam homens. 6% desses 30 mil, segundo o IPEA, são mortos pelas parceiras. Vai dar Isso dá 1.800 a 2.000 homens. Os casos de feminicídio ou crime passional, que hoje em dia não é mais tipificado, dá mesmo isso. Mas quando uma Então mulher... tem mais mulheres matando parceiros do que homens matando parceiras. E é o IPEA que está dizendo. Quando uma mulher mata o parceiro, tem agravante também de motivo torpe. Existem outros agravantes. Mas aí a questão é que feminicídio contam, né? Não, feminicídio é um caso específico. Se uma mulher for assaltada na rua e ela for assassinada, isso não é um feminicídio. É sim. Se você vai na delegacia da mulher, eles computam como feminicídio. Não, aí você tá falando. Latrocínio. Eu tô falando. Latrocínio, então aí você tá falando. Não é qualquer morte de mulher que é feminicídio. É sim. Se o namorado... Qualquer homem que mata a mulher é configurado como Não, geralmente, a grande maioria dos casos de feminicídio é porque a mulher tentou terminar e o cara não quis. 65%. Mais uma estatística. 65%, segundo também esses órgãos, 65% dos feminicídios ocorrem por parceiros. Ou seja, existe 35% de feminicídios que não ocorrem por parceiros, que pode ser um bandido, que pode ser um cara, um latrocínio, que pode ser um padeiro. Não, geralmente é pai, geralmente é cunhado. Pai que mata filho. Onde você viu isso? Claro. Você não viu o caso esses dias do pai matando a filha? É óbvio que existe, mas são casos isolados. Não estamos falando de uma regra. Mas não existe algo porque ele acha que ela é propriedade dele. Quando se fala de mulher... Mas como vocês chegam a essa conclusão? Por que vocês acham que estão... Eles sondam os corações, né? Não, é porque... Você sabe que o homem matou uma mulher porque ele acha que ele é dono dela e não porque ele estava com ciúmes, por exemplo. Porque cientistas sociais e criminalistas se debruçaram sobre isso. Mas e a mulher não mata por ciúmes? A mulher também mata por ciúmes. Tem agravante se a mulher mata por ciúmes. Porque ela tem sentimento de posse também. Então, o sentimento de posse sobre o cônjuge não é exclusivo do homem. Não é exclusivo do homem. O sentimento de posse sobre o cônjuge não é exclusivo do homem. Só que, historicamente, o homem é colocado como chefe da família. Sim, o homem porque é o ele tem chefe que ser. da casa. E foi ótimo você trazer isso, porque isso volta a gente pro tema. Historicamente, exatamente. Foi então, ótimo se historicamente ele é o chefe da família, historicamente ele é visto como o cara que detém... Responsável pela família. Então, se ele é responsável pela família, ele tem que cuidar e preservar daquela família. E exatamente. Não maltratar, agredir... Mas, gente, agredir, maltratar e matar já é crime. É isso que acontece. Mas o fato é que o homem, ele tem uma estrutura que permite com que ele faça isso. E sabe ele como tem você mais resolve força isso? física, ele tem uma estrutura de pacto da masculinidade que faz com que isso aconteça. Ele tem mais acesso a armas, ele recebe mais dinheiro. Então, existe uma série de Hoje a mulher tem tanto acesso à arma quanto o homem. Privilégios
Ela só não quer. Eu queria muito que fosse fácil ter acesso à arma pra gente ter uma em casa. Não é tão assim, ó, se a gente vai analisar... exatamente. Se a gente vai analisar que os dados nos mostram que os homens recebem mais que as mulheres, no geral, isso daí também E eles podem comprar arma? Óbvio, porque ele tem mais acesso a dinheiro, tem mais acesso... Afinal, em qualquer sacolão, você compra uma 38, né? Não, claro gente, que não, mas vamos isso lá, daí qualquer mulher que queira ter uma arma... se eu quiser ter uma arma, amanhã eu entro, faço um pedido, faço os exames lá e pego um... Não é tão simples assim, né? Não Infelizmente, é tão simples, mas já a burocracia é a mesma pra A burocracia é a mesma para homens e mulheres. É que mulheres Agora, não têm se você esse interesse. tá falando de armas ilegais, o problema é o tráfico. Aí já é outra discussão. Não é sobre isso que eu tô falando. Então, mas eu achei ótimo você trazer de volta essa questão, porque joga a gente de volta pro tema. Eu acho que a gente acabou saindo um pouco do tema.